6h33 e o Flamengo chegou tão perto, só que não, né, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Silvânia? Bom dia. O Flamengo ficou no quase, né? Tem o pessoal brincando, os memes nas redes sociais, falando de cheirinho mais uma vez e tal, porque é a terceira final, ou o terceiro campeonato que o Flamengo não conquista neste ano, né? Vice contra o Palmeiras na Supercopa, terceiro no Mundial e vice ontem contra o Del Valle em pleno Maracanã com um recorde de público, 71.411 torcedores para uma renda de mais de 5 milhões. É o maior público do estádio em jogos entre clubes após a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. E eles viram o Flamengo perder do Independente Del Valle nos pênaltis. Tempo normal 1-0 para o Flamengo, com gol no último minuto de jogo, gol do Arrascaeta. E aí nos pênaltis o time do Equador foi perfeito. 5 cobranças, 5 gols. O Flamengo perdeu um pênalti, que foi justamente com o Arrascaeta, que fez o gol de empate, mas aí no agregado, depois no pênalti, ele acabou desperdiçando a sua cobrança. Final, Flamengo 1, Independente Del Valle 0, nos pênaltis 5-4 e o Del Valle conquistou a sua primeira Recopa. E o Flamengo perdeu em casa e mais um título. E Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, e os torcedores do Corinthians estão felizes com esse resultado. Eu não queria dizer que o Ailton Dias falou que foi uma defesaça, né? Não foi o problema, não foi desmérito do Arrascaeta, né? Mas o Ailton não tá feliz, não. Não tá feliz, não tá feliz, não. Os corintianos estão pegando muito no pé, né? Enfim, jogaram uma maré de azar pro Vitor Pereira, o terceiro campeonato que ele disputa e o terceiro campeonato que ele fica sem títulos, podendo conquistar títulos nesta temporada. Agora ele vai ter mais tempo para cuidar da sogra dele lá, que tá com um problema lá, né? Então, ele tem mais tempo aí para... Jamais ele será esquecido por isso, né? O que ele foi arrumar pra cabeça, né? Mas vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro aqui em Itaquera, é pertinho. Deixa. Deixa estar. Será que ele vai chegar nesse jogo, né? Vamos ver se ele chega, né? Porque agora tem a Copa, o Campeonato Carioca. E já tem jogo do Flamengo contra o Vasco no final de semana. Olha só. O Vasco ganhou agora o último jogo, O Vasco ganhou de 4-1, o último jogo do Boa Vista. Quer dizer, não sei se o Vasco venceu o Flamengo no final de semana, se o Vitor Pereira continua como técnico do Flamengo na sequência da temporada. A gente sabe que a paciência da diretoria do Flamengo não tem uma paciência assim como a gente te espera do futebol, né? O limite é mais... Não tem muita paciência, no caso. Curto. Pra trocar de técnico, como trocaram o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira depois de 2 conquistas, Libertadores, né? E Copa do Brasil. Até hoje ninguém entendeu no Rio de Janeiro, né? Os ouvintes corintianos estão mandando mensagens aqui, diz que praga de corintiano pega. Felipe, hoje tem pré-Libertadores e o Atlético Mineiro tem uma parada aí decisiva, né? Exatamente, contra o Carabobo, time venezuelano. O primeiro jogo foi 0-0. Hoje o jogo no Mineirão lotado. E olha, é um jogo que não pode vacilar, porque se o Atlético Mineiro perder, está desclassificado da Libertadores. É aquela famosa fase pré-Libertadores, né? Não é a Libertadores de grupos. Então é um jogo decisivo já para o Atlético Mineiro, que tem a volta do Hulk. Ele não participou da última partida por Covid-19. Volta o Hulk, o principal jogador do Galo. O jogo hoje às 9h30 da noite lá no Mineirão. Atlético Mineiro e Carabobo. Time que não tem nada de bobo, viu? E Copa do Brasil hoje também? Hoje, Copa do Brasil, estreia do Grêmio, né? Hoje são 18 jogos da Copa do Brasil nessa primeira fase e o Grêmio, o segundo maior campeão da competição, com 5 taças, enfrenta o Campinense no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com o astro Luis Soares. Então, já veremos Luis Soares novamente em campo. O Luis Soares tem atuado somente no Gauchão, né? Os primeiros jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho, agora já para nível nacional em Brasília. Luis Soares e o Grêmio enfrentando a equipe do Campinense. Ontem tivemos alguns jogos. O América Mineiro classificou, empatou com Tocantinópolis por 1-1. Democrata e Santa Cruz 1-1. O Fluminense do Piauí perdeu da Ponte Preta 4-0 para a Ponte, classificada para a próxima fase. Vila Nova 1, Real Noroeste 1, Vila Nova classificado. E o Ferroviário venceu o Resende por 2-1 e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E hoje na Copa do Brasil, né? Você falou 18 jogos, tem muita gente boa aí, times fortes
estreando, né? O Bragantino, Goiás, Brasil de Pelotas, o Náutico, CRB, Ituano, Ceará, Bahia, Avaí. Tem muita gente boa aí em campo hoje. Exatamente. Amanhã a gente fala sobre isso. Vamos trazer. São muitos jogos, né? 18 jogos hoje da Copa do Brasil. A maior competição do país. Daqui a pouquinho o Felipe Melo volta para falar da Fórmula 1 aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. 6h38, a gente falou que os flamenguistas estão tristes aí por conta da derrota.